Oi pessoal, já faz um certo tempo que eu gostaria de mostrar para vocês como que é meu ateliê, espero que vocês gostem. Então aqui é a entrada, este banco que eu fiz com o resto, com sobras de madeira, uma plantinha ali. Então essa é a visão da entrada. Essa é a visão de quando você chega aqui na porta. Então aqui entrando, essa parede fica aqui do lado da porta que a gente de entrada. Esse móvel, essa mesinha, ela já veio assim, com essa parte de cima, eu comprei no Móveis Usados. Essa cadeira aqui também foi do Móveis Usados. Eu fiz uma forração nela, coloquei esse tecido de oncinha, mas que eu já enjoei e vou mudar daqui a uns dias. Então essa parte de cima da mesinha, ela veio já com duas gavetinhas só as duas da laterais e essa do meio que ela abre assim pra frente. Daí essas outras gavetinhas eu fui improvisando. Algumas eu comprei, aqueles gaveteirinhos de plástico pronto, aquele do cantinho ali eu forrei ele. E essa outra parte, essa faixa aqui, ficava sem nada, eu improvisei. Então eu fiz algumas gavetinhas com caixas, foi totalmente improvisado. Eu não tinha madeira, mas sabe quando dá vontade de fazer? Eu emendei algumas coisas e era, acho que no final de semana, quando eu fui fazer, não dava para esperar, então algumas partes são papelão, aqui mesmo, acho que toda a frente dela aqui é papelão, aquele papelão mais grosso, tanto é que eu não acabei aqui pra dentro, então foi totalmente improvisado. Essa outra parte que tá aberta ali eu deixo algumas coisinhas só para decorar mesmo, são coisinhas que eu gosto de deixar assim, que eu gosto de ver. Então nessas outras, ali eu tenho alguns cadernos, algumas agendas do lado, que eu aproveito essa parte para colocar. Quando eu comprei essa mesinha, eu tive que quebrar uma parte para modificar ali, porque não cabia as gavetinhas, mas eu mudei, achei que ficou legal. Nesse outro gaveteirinho, aqui eu montei um em cima do outro, esse gaveteiro é de plástico, então dá para montar um em cima do outro. Eu revesti aqui com tecido, que ele já estava ficando muito velho, e essa parte de dentro também era transparente, eu coloquei um pedacinho de plástico aqui. Então eu deixo a massa de biscuit aqui, as pecinhas da extrusora profissional, a extrusorinha, né? E o caninho de PVC que eu uso para fazer o biscuit. Fica bem fechadinho e não ocupa muito espaço. Esses potinhos eu coloco assim algumas miudezas. Essa outra gaveta também é uma caixa de papelão que eu improvisei bastante. Inclusive aqui essa parte também é papelão. E eu deixo tinta para tecido. Aqui também tinha um buraquinho ali, eu peguei uma tampinha de caixa, fiz uma outra gavetinha, a maluca da gaveta, né? Esse gaveteirinho aqui é um gaveteirinho de madeira, eu já achei ele pronto, de madeira de MDF, eu só pintei ele, pintei de preto a base dele e as gavetinhas pintei assim, uma de cada cor. Nessa parte aqui de baixo, tem esse armarinho que eu adaptei ele, fiz algumas prateleiras dentro onde eu guardo papéis. E aqui mais livros e os meus baúzinhos, um baúzinho fofo. Algumas coisinhas ali embaixo, a impressora aqui. Mais pra cima eu tenho os baúzinhos fofos, que foi minha filha que deu, eu amo. A maletinha ali de zebrinha, que eu acho ela muito fofa, não tem problema se ela não combina, eu gosto dela. Ali algumas imagens para pintar ainda, pintar e colocar um brilho, sei lá, alguma coisa ainda eu tenho que fazer com elas. Aquela adega, vou mostrar para vocês de pertinho, eu não vou vender ela, ela é minha. Eu tirei o vidro da adega para poder mostrar melhor para vocês. A minha Nossa Senhora. Nesse cantinho, também essa peça que eu tenho aqui é sobra de alguma coisa que alguém me deu, essas eram gavetinhas, se eu não me engano.
E daí eu fiz algumas prateleirinhas nela e para não dar, o acabamento tava muito feio, eu colei esse babadinho e coloquei os potinhos com as miçangas. Então essa é a minha parede de santos, tem bastante divinos. Alguns santinhos eu ganhei, outros eu fiz, outros eu comprei. Alguns oratórios, a maioria aí fui eu que fiz. E eu gosto muito e ainda tem bastante espaço. Dá para encher mais ainda. Aqui eu tenho um pedaço de madeira que eu também achei na rua. Tem um lugar ali que eles colocam madeira para fora. Então ela é bem legalzinha, achei ela bonita, peguei e catei. Então eu acho que fica muito prático, quando você quer alguma cor, você chega ali e já pega. Ficou muito legal. Aqui também eu tenho uma miniatura, ela é uma doceria. Hoje eu não vou mostrar de pertinho pra vocês, porque ela tá precisando de uma reforma, que acabou caindo uma prateleirinha ali. Outro dia eu mostro. Ali fica a minha capa do tripé. Uma sacola jeans que eu carrego meu notebook, eu também que fiz. Uma sacolinha de feira, muito fofa. E uma orquídea. Nessa parede aqui, entre a porta de entrada e a porta desse quarto, que eu tirei a porta, que não é quarto, fica o meu reloginho, que também fui eu que fiz. Esse espelho, que eu também fui eu que fiz. Algumas moldurinhas, alguns espelhinhos, alguns eu comprei prontos, outros eu fiz. Aí eu lá. Aqui fica essa mesinha, com essa boneca africana aqui, que foi minha mãe que fez, ela que me deu. E eu amo ela. Sempre eu deixo ela em algum lugar assim em destaque pra mim ficar vendo. Ali é o quarto que não é quarto. Tá dando muito reflexo da janela. Depois eu mostro pra vocês lá. Então nesse cantinho aqui da costura, eu fui montando aos poucos. Não foi comprado aqui nenhum móvel, a não ser o gaveteirinho, algumas peças, alguns pedaços de MDF. Então eu tenho uma cadeira giratória ali, eu forrei ela, também foi coisa usada. Então aqui eu comecei com essa pequena, não é bem uma mesa, eu achei alguns retalhos, algumas portas de um guarda-roupa em MDF. Eram bem compridas, era bem lisinha, né? Só que era de uma madeira escura. E eu catei da lixeira. Dei um jeito de enfiar no carro, eram bem compridas. Coloquei no carro, vim com o porta-mala aberto, mas eu trouxe. Não trouxe todas e me arrependo disso até hoje, porque eu acho que tinha 4, eu peguei e trouxe 2. Eram pesadas, então foi difícil. Então eu fiz tipo uma mesinha, só essa parte aqui, pra mim poder colocar a máquina de costura que eu queria deixar aqui. Cima. Depois fui sentindo a necessidade de ter um apoio do lado. Peguei e fiz uma onde tá ela agora. Peguei e fiz uma outra parte, não essa que tá agora, uma prateleirinha estreita aqui do lado. Mas depois a gente vai modificando, vai fazendo outras partes. Então é tudo bem improvisado mesmo. Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui embaixo. Então, não foi nenhum móvel que eu comprei pronto. Eu fui montando eles, eu fui pregando, colando, parafusando. Algumas partes eu emendei com aqueles L que a gente usa pra colocar cortina. Então, foi tudo muito improvisado mesmo. E conforme eu senti a necessidade, eu fui aumentando. Aqui nessa parte da mesa, eu fiz essa gavetinha. Bem depois, quebrou uma mesinha minha do computador e ela tinha a gaveta, eu guardei as ferragens e depois improvisei essa mesinha aqui. Então, isso daqui é uma caixa de colocar carrinho do Hot Wheels. Eu comprei 2, fiz uma pro meu menino, mas ele não quis a outra, eu peguei e guardei. E como ela já tinha as divisórias, eu só tirei algumas para ficar o espaço maior. E usei os rodízios, coloquei algumas madeirinhas aqui do lado para poder segurar a gaveta e coloquei esses rodízios, improvisei aqui
um papelão a parte da frente, que eu não tinha uma madeira comprida, e forrei com papel contact. Então ela fica bem à mão aqui perto da máquina de costura, então é muito útil. E cada madeira que eu achava era de uma cor, então eu forrei tudo com papel contact. Gastei no papel contact? Gastei. Foi um investimento, mas eu não gastei na madeira. Então ficou assim. Eu coloquei uma tomada aqui do lado para ficar mais fácil. Aquela parte que tá vazia ali debaixo eu deixo assim para colocar os fios do notebook, que eu gosto de usar por aqui. Ali tem uma cestinha onde eu coloco um porta-trecos, onde eu coloco várias coisas. E esse gaveteirinho pequenininho ali. Aqui minha máquina de costura antiga. Aqui embaixo, esse baú também são sobras de madeira. Eu peguei e fiz esse baúzinho aí. E daí também encapei com papel contact. E coloquei esses detalhes em couro. Então aqui fica a minha placa de corte. Aquele gaveteirinho ali de organizar material de escritório. Eu encapei com tecido. Eu deixo ali a câmera, celular, estilete, algumas coisinhas para organizar. A cola quente, esse outro gaveteirinho aqui também, vou mostrar para vocês. Esse baldinho fofo, que eu coloco tecido para decorar. Alguns alfineteiros, muitos alfineteiros, eu gosto de colecionar. A cola quente fica ali. Esse pote com algumas linhas. Alguns potinhos com botões. Essa prateleirinha aqui que eu acho muito fofa, eu coloco as caixinhas de tic-tac com miçangas. Algumas com fitas. Eu gosto muito de usar para organizar. Aqui algumas linhas de overlock. Então esse painel aqui também eu fiz com perfurado. E para colocar essas prateleiras nele, eu usei aquelas pecinhas para colocar nele mesmo para pendurar. Eu usei esse mesmo suporte, ó. Essa maquininha que eu comprei, eu achei ela muito bonitinha. Ela é uma caixinha de música, eu deixo ali para decorar. Também para colocar ela, eu usei esses ganchinhos que a gente já compra para colocar nesse perfurado. Aqui do lado, nesse gaveteiro, eu coloco fitas de cetim. Aqui tem um pouco de viés, algumas passando a Maria. Eu vou organizando tudo por aqui. Aqui são fitas de cetim também. São algumas fitas que não estão na peça, mas eu enrolo elas na medida do possível e vou guardando aqui. As caixinhas de tic-tac também estão com retalhos de restinhos de fita. Eu não jogo, a gente precisa de vez em quando, então eu deixo aqui. Nessa última aqui tem uma pistolinha de cola quente, duas pistolinhas de cola quente que eu deixo aqui, que fica mais na mão. Aqui fica essa máquina porta-linhas. Eu comprei a madeira, ó, a peça pronta em MDF. E apenas passei tinta preta e um pouquinho de tinta branca, assim, fui sujando com tinta branca para fazer uma pátina. Essa outra peça aqui também é um porta-linhas e porta-tesoura, essa cor de rosa. Essa eu pintei de branco e fiz alguns detalhes com tinta cor de rosa e um pouquinho de decopagem. Então ela ficou assim. Eu coloco duas bobinas em cada uma. Essa bonequinha aqui eu ganhei. Tem um catequizando. Aqui tem um passarinho também que eu fiz lembrancinha para uma amiga. Nessa gavetinha aqui eu deixo peças da máquina de costura. Então essa peça eu adaptei ela, é uma peça que se usa na cozinha. Eu comprei em MDF também, fiz o mesmo processo da máquina porta-linhas. Adaptei, mudei algumas coisas nela e coloquei outro varãozinho daquele ali para colocar, como se fosse de colocar o papel toalha. E coloquei as fitas, um pouco de renda, alguns viés e aquela gaiolinha ali que eu acho ela muito fofa. Aqui eu tenho esse gaveteiro
que foi o meu sonho de consumo. Eu queria muito a maluca da gaveta. Quando eu vi esse gaveteiro, ele era estreitinho, eu pensei, ai, vi 1000 possibilidades de usá-lo. Então são 25 gavetinhas, elas são pequenininhas, estreitinhas. Então algumas delas, essa daqui eu organizo assim esses cordões. Eu acho que já estão todas cheias. Mais cordões. Então tem várias coisas que eu deixo por aqui, coisas que eu uso, coisas que eu preciso. Eu ainda não decorei tudo que tem nelas, eu não vou mostrar porque são muitas. Esse cordão que eu uso para fazer São Francisco. Zíper, então, muitas das coisas, bobinas, mais bobinas. Aqui eu deixo o fone, o cabo da câmera. Então, conforme cabe aqui, eu deixo algumas coisinhas aqui. Nessa parte de baixo aqui eu sempre deixo essas coisas, 2 cestinhas, são cestinhas de colocar pregador, prendedor de roupa mesmo. Aquela pecinha vermelha, essa pecinha é de Lego, meu filho que fez pra gente colocar o celular. Então aqui eu já deixo também a minha régua, outro alfineteiro, e essa peça aqui tá um pouquinho bagunçado em cima, eu ganhei de uma amiga. É uma peça bem antiga, até ela trouxe pra mim, tava com o pezinho quebrado, se eu quisesse pintar, arrumar, mas eu só colei o pezinho, então ela tá da maneira que ela trouxe, tá bem original. E logicamente ela é cheia de gavetas, e eu amo gavetas. Então essa parte de baixo, aquele quadradinho, aquele móvel ali, eu fiz ele para dar apoio para essa outra madeira. Então ali embaixo eu deixo aquela lata com papéis, vários tipos de papéis, papéis contact, papel de presente, então eu deixo tudo ali organizado. Então tem espuma, também tenho ali embaixo manta acrílica, então eu achei que ficou legal ali, não atrapalha muito e tá tudo à mão. Essa madeira que eu achei, eu pretendia comprar uma porta para poder fazer isso, mas eu acabei achando também numa caçamba. Então eu tô sempre de olho nas caçambas, se tiver algo legal, eu paro o carro e pego. Então aqui tá o meu armário rosa, que não era rosa, foi um móvel que a gente comprou nos usados. Também é papel contact. Eram portas de correr diferentes, elas estavam empenadas, então eu troquei. Achei essas gavetas também no lixo e também catei e forrei com papel contact. Fiz uma estrutura ali dentro para poder encaixar elas. Então em cima do armário fica essas 2 telhas e esse quadrinho que eu fiz com flores de crochê. Aqui a minha parede que eu coloquei alguns suplá, que eu já ensinei a fazer essas capas aqui no canal. Aquele amarelo lá é um prato giratório, que eu também fiz uma capa como se fosse um suplá, para deixar decorando, mas eu uso ele quando eu vou fazer alguma pintura. Então aqui, entre o armário e a parede, ficava esse cantinho. A princípio eu pensei só em fazer prateleiras e fiz. Então eu resolvi fechar as 2 partes de baixo. Eu vou mostrar pra vocês com o que eu fiz aquele último lá, vocês não vão acreditar, mas lá tem um caixote de feira, minha gaveta lá é um caixote de feira com rodízios. E essas partes aí são partes de guarda-roupa. Então eu coloquei esses puxadores, aqui eu cortei uma madeira bem do tamanho, só tinha essa prateleira de cima aqui, essa e essa. E é um caixote de madeira. Eu não tinha mais madeira para fazer uma gaveta, então eu tinha esses rodízios aqui, eu coloquei. E o caixote tá aqui do mesmo jeito que ele veio. Encaixa bem ele aqui, ele fica escondidinho tudo. Essa outra parte aqui que também tem uma bagunça muito grande, tava só o buraco aqui e eu quis fazer uma gaveta também com esse pedaço de MDF reutilizado, também era parte do guarda-roupa, de um guarda-roupa que eu achei. Então eu coloquei aqui as dobradiças e para parar essa parte aqui, eu coloquei essa pecinha aqui que você compra em casa de ferragem. Essa outra caixa que eu forrei com tecido de oncinha, ela tá com tecido dentro.
Essas gavetinhas aqui que não são gavetas mesmo, são caixinhas de papelão que eu coloquei puxador. As brancas eu revesti a caixinha normal, revesti com papel contact. E essa outra com cetim. Esses outros dois organizadores aqui também são caixas de papelão. Então eu coloquei, forrei com cetim, forrei por dentro também, tem bagunça. Afinal, as caixas e as gavetas são pra gente guardar bagunça, né? Porque senão ia ficar tudo aparecendo. Então eu forrei ela com cetim, aqui dentro eu usei um outro tecido para dar acabamento. E aqui são pedaços de couro. Eu passei até uma costurinha no couro, mas só para ficar bonitinho, mas tá todo colado aqui. Aqui também são o couro que eu também colei. Algum dia eu vou ensinar vocês a fazerem esse organizador. Aqui do lado eu coloquei esses puxadores, deixa eu virar um pouquinho mais. Prendi eles com tá com cola e daí eu coloquei essas tachinhas aqui só para decorar. E a parte de cima aqui tem uma baguncinha que eu preciso organizar. Então a gente tem aqui esse sofá que eu fiz com a cama. Eu tinha uma cama guardada aí que eu não usava, então eu resolvi transformar num sofá. Eu vi algumas ideias e resolvi fazer, eu gostei muito. E aqui nessa parede em cima desse sofá eu coloco algumas telhas que estão prontas, quadrinhos. Então aqui eu tenho algumas peças prontas. Ao lado do sofá sempre eu gosto de deixar essa banquetinha, se chegar mais um tem lugar. E fica ali aquela prateleira, aquele pequeno aparador que eu improvisei também, com alguns vasinhos. Então, quando você chega aqui na porta, aqui por dentro, essa é a visão que a gente tem. Então, esse é um pouquinho do meu ateliê. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E até a próxima!